Vamos nos unir neste momento na fé, no amor, na serenidade, para que nós possamos tirar proveito daquilo que a espiritualidade nos mostra e nos ensina. Se a gente voltar a 2020 anos atrás, nós vamos ter o exemplo que foi deixado para nós. E dentro desses exemplos, o que nós estamos aproveitando? Como nós estamos fazendo uso do que Jesus nos deixou? Isso se trata de como nós nos comportamos, como nós atuamos, como nós agimos e como nós que a gente fortaleça a nossa fé. De que forma que nós fazemos isso? Neste caminho de entendimento, nós podemos observar e fazer uma reflexão das verdades nossas. O que significa essas verdades nossas? Quando nós nos deparamos com uma pessoa bastante gentil, mansa, serena, às vezes desperta na gente uma grandeza que nos é mostrada. Mas uma pessoa que não tem intenções outras, que nos mostre um certo medo ou um certo receio, mas sim nos mostra transparência, nos mostra amor, nos mostra compreensão. São as verdades desses sentimentos que nós cultivamos dentro de nós e que nós precisamos lutar para eliminar esses sentimentos. O da raiva, o do ódio, o dos ciúmes, o da vaidade, o do orgulho. E geralmente nós somos corroídos por esses sentimentos. E muitas vezes nós não percebemos o abismo que nós estamos entrando. E nem nos preparamos se o nosso caminho está no fortalecimento da fé ou fazendo uso do nosso livre-arbítrio. Ou seja, das nossas emoções. Como é que nós vamos lidar com essa situação? Como é que nós vamos lidar de uma situação dessas com uma verdade, quando é a nossa verdade e quando é a verdade do nosso semelhante? Quando nós queremos alguma coisa e quando nós não queremos, mas quando nós desejamos externar algo para o nosso semelhante, será que nós estamos fazendo uso dessa sinceridade, dessa verdade? É a evolução que nós estamos correndo atrás, com frequência. E nós somos, querendo ou não, evangelizadores, promotores desta verdade, promotores dessa evangelização, seja ela pelo amor ou seja ela pelo desentendimento. De alguma forma nós conduzimos aqueles que estão seguindo nós. Pode ser nossos filhos, pode ser alguns seguidores, pode ser nossos netos. Como é que nós nos comportamos? Será que às vezes as nossas ações não comprometem o entendimento desses que estão nos observando? E a nossa consciência? Será que nós valorizamos a nossa consciência? Na altura da vida em que nós estamos, se olharmos para trás, o que nós vamos enxergar? Os nossos erros?
os nossos acertos, ou não ignoramos o que aconteceu lá atrás e às vezes só lembramos do que fizeram para nós e nós ficamos chateados. Perceberam que a verdade dentro da gente, ela é de uma extensão que nós desconhecemos? Dentro do meu entendimento, não adianta dissermos ou dizermos, eu tenho fé. Que fé? Eu acredito em Deus, em Nossa Senhora. Muita gente diz, mas da boca para fora. Quando nós saímos, nos reunimos com amigos, o que isso acontece? É o álcool que às vezes nos domina? É às vezes nós criticarmos nosso semelhante? É condenarmos certas atitudes que nós vemos? E nós paramos para pensar se nós somos alvos dessas críticas, dessas condenações? Será que nós gostaríamos de saber que estamos sendo condenados ou criticados por nossos conhecidos, por nossos amigos, por nossos familiares? Jesus, na maior da humildade e simplicidade, quando ele estava ali, antecedendo o seu momento de desencarne, devia estar com uma dor tremenda. Ele pede para o Pai abençoar aqueles que o maltratavam, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. E nós acreditamos que Jesus morreu para nos salvar. Olha o tamanho da nossa ignorância. Jesus mostrou que a salvação está na humildade, na simplicidade, na caridade. Nós deturpamos os ensinamentos de Jesus e nós criamos um caminho próprio. E não refletimos nas nossas atitudes, nas nossas ações. E quando nós nos deparamos com uma tristeza ou uma angústia, um desespero, o que nós fazemos? Será que realmente nós estamos sabendo o porquê daquelas sensações? Será que nós procuramos entender por que estamos passando por aquele momento? Então vamos pensar de uma outra maneira. Aí nós corremos para a nossa fé, para a nossa religião. E lá nós vamos pedir para Deus nos proteger, para Deus livrar nós daquela situação, daquele sentimento, daquela angústia, daquele desespero, daquela aflição. Mas será que somos merecedores? Será que nós temos essa consciência, essa verdade dentro de nós? Será que nós estamos sempre para pedir proteção e amparo do Criador, de Jesus, para nós? De certa forma, não é o egoísmo que nos domina? Porque nós queremos para nós e o nosso semelhante. E se nós olharmos do lado ou para trás, nós vamos encontrar seres humanos em situação, às vezes, quantas vezes pior que a nossa. E se nós refletirmos que o que estamos passando é uma insubordinação nossa mesma, porque nós mesmos contraímos todas essas sensações inferiores.
sempre nós pedimos para que Jesus ampare e proteja todos nós. Até mesmo aqueles que possam se dizer que é nossos inimigos. Porque são filhos de Deus e nossos irmãos. E nós precisamos entender por que isso acontece. Que Deus abençoe a todos nós. Que Deus proteja a todos nós. E todos aqueles que cultivam a fé em seus corações. Com harmonia, com amor, com serenidade e com paz. Fiquem com Deus, meus irmãos. A todos os presentes, meu muito boa noite. E aos nossos ouvintes, sejam agraciados com a palavra de Deus. Desta vez, com uma mensagem muito bonita da irmã Carmela, a qual está nesse livro, O Caminho do Pai. Esse texto tem como título Atos Inconsequentes. O que significa atos inconsequentes? São ações, atos são ações inconsequentes. São ações que não pensamos, ações que nós fizemos de uma forma totalmente equivocada. O texto começa da seguinte forma: há alguém que tem o dom divino de estar em união com Deus e mensageiro de uma palavra que tem que agradecer a todos os dias esta graça concedida, para que essa união preserve a vida e cultive a felicidade de viver. Alguém com esse poder aflorado tem seu sentimento de mudança do mais profundo dos sentimentos, onde muda seus atos, suas atitudes e seu convívio, exaltando ao Senhor a palavra dele e de todos os seus atos, seja de mansidão, de fé e de elevação a Deus, colocando-se através de suas atitudes e de seus atos para que a mudança de seus costumes seja claramente observada por seus semelhantes que estão em sintonia com ele. O que esse parágrafo tão belo nos diz? Alguém com esse poder aflorado tem seu sentimento de mudança. O que a irmã Carmela quis dizer com esse sentimento aflorado? Essa energia, essa mediunidade que muitos dos nossos irmãos possuem, que está aflorando, que está surgindo. E esse afloramento tem que surgir, tem que estar concomitantemente com mudanças no nosso interior. Mudanças nos mais profundos sentimentos. Sentimentos de ódio, sentimentos de raiva, de posse, de poder. Esses sentimentos inferiores têm que ser transformados em sentimentos de amor, em sentimentos de doação, em sentimentos de caridade. E sempre, quando essas mudanças são notadas pelas pessoas do nosso convívio, estará exaltando ao nosso Pai, ao nosso Senhor. Continuando, só com a permissão de Deus, de Maria e de Jesus Cristo, poderão ser vistos pelos seres inferiores que passarão a enxergá-lo com o semblante divino de paz, harmonia e felicidade. Quando se agracia um semelhante com um sorriso dentro dessas doutrinas, está sendo transmitida uma paz imensa para aquele que está a enxergando. E quando esses nossos irmãos, com esse agraciamento dessa energia, dessa mediunidade aflorada, somente poderão ser vistos se
pela inferioridade, com a permissão de Deus, de Mãe Maria e de Jesus. E esses irmãos inferiores enxergarão esses irmãos encarnados com essa energia, com essa mediunidade muito bonita, com um sinal de luz, como se fosse um sorriso dentro, transmitindo uma imensa mansidão para esse indivíduo. Seus atos e atitudes de mesquinhez, de covardia, de gula, sacrificando animais com suas próprias mãos, devem ser erradicados do seu coração, e de suas mãos e de seus pensamentos. Isso faz parte da mudança que nós temos que fazer no nosso sentimento. Para cada ato inconsequente de rompimento de vida, está trazendo para si a dívida da fé. Com a raiva sentida pelo animal, no momento desse rompimento, não quer dizer que não se deva alimentar-se dos animais. Mas tal atitude não pode ser feita por mãos agraciadas por Deus, para propagar a fé, o amor e a caridade. Essas mãos não podem estar sujas de sangue, da dor, seja de qualquer espécie. Esses nossos irmãos agraciados com essa mediunidade, mais uma vez, eles têm que estar de uma forma extremamente limpa, extremamente amorosa, com a caridade muito grande, evitando que essas mãos fiquem sujas de sangue. Quando fala suja de sangue, pela abate ou sacrifício de animais. E podemos também entender pelo sacrifício de plantas e de árvores que estão no nosso planeta. Dentro da espiritualidade, seja na situação de encarnado ou desencarnado, cada um tem a sua função. E aquele agraciado com a bondade divina, que está na união com a palavra de Deus, com os irmãos de luz, tem que estar sempre e a qualquer momento pronto para servir e abençoar seus semelhantes. Esse servidor de Deus, agraciado com essa energia, com esse dom da mediunidade, ele está em comunhão permanente com o nosso Pai, com Mãe Maria e Jesus. E para que essa comunhão se realize, esse servidor de Deus, ele tem que estar sempre apto e sempre voltado a servir os seus semelhantes, encarnados e desencarnados. A vida, em toda a sua existência, seja ela humana, de animais ou até de vegetais, tem que estar compreendida de forma que não afete nossos semelhantes. O mundo, isto é, todas as pessoas que vivem na Terra, estão sendo observadas. As respostas devem ser concretas e firmes em suas atitudes. Até as atitudes daqueles que inconsequentemente destruíram a natureza, ultrapassando os limites das necessidades, não preservando as águas, os pássaros, os animais e as plantas. Todo ser vivo encarnado, de qualquer espécie, tem como fonte de vida a água, os alimentos, que são proporcionados pela terra e permitidos por Deus. Então, o sacrifício, o abate indiscriminado de animais, a destruição das nossas florestas, o não aproveitamento e uso adequado de nossas águas através de contaminação. Isso está sendo... O que está ocorrendo isso? Quem patrocina e quem faz esse tipo de ação, de ato inconsequente, está gerando dívida para com o nosso Pai. Por quê? Isso é um patrimônio da humanidade. É um patrimônio que Deus nos concedeu para que nós pudéssemos aprender e pudéssemos nos alimentar de toda essa flora e essa fauna e dessa água límpida que nos foi agraciado por nosso Pai e que tanto faz parte da nossa vida.
Nós temos exemplos para o mundo inteiro ver e pensar. A tristeza de um convívio em um deserto, a tristeza de estar em alto mar e não ter um copo de água para tomar e saciar sua sede. Os ensinamentos de Deus permitem que todos aqueles que praticam atos de interrupção de vida de animais e vegetais possam redimir, pedindo perdão a Deus e arrependendo-se de tais atos. Uma vez feito estes votos, a repetição passará a ser uma dívida perante Deus, por já conhecer a vontade de nosso Pai. Esse último parágrafo nos leva a uma reflexão extremamente profunda. O fato de nós, algum dia, podermos estar atravessando um mar e nós tivermos sede, nós não temos como saciar nossa sede. Ou estarmos num deserto e não termos água para poder nos saciar. Não ter uma sombra para nos poder acolher. Não ter uma fruta para poder saciar a nossa fome. Então, o fato de termos um deserto e ter oceanos são ensinamentos que nos faz refletir com relação ao desmate das nossas florestas, ao abate indiscriminado dos nossos animais silvestres, que isso nos traz a falta para futuras gerações dos nossos filhos. E quando quem patrocinou essas atrocidades se arrepende e pede perdão a Deus, ele será perdoado. Mas a repetição desses atos torna-se uma dívida muito grande perante o nosso Pai. Esse é o texto de Ato Inconsequente que foi ditado pela irmã Carmela. A todos, meu muito obrigado e fiquem na paz de Deus.